Nastácia era a minha avó. Ela era filha de uma escrava Hortência. A véia era muito boa para mim, era mesmo uma mãe. E eu morava perto da casa dela e acostumemos nós duas juntos sempre. O café da manhã dela era tomado nas minhas canequinhas. Ela ia para a roça de manhã cedo, plantar, fazer as roças dela, trançada de taquara. E eu levantava da cama e eu fazia meu cafezinho, tomava e ia levar para ela lá na roça. Sempre foi assim. Se a memória que a gente tem da avó Nastácia era no tempo dos chás, que nós não ia médico, se curava com chá, simpatia, que fazia para bronquite. Se machucava, a gente usava o fel do porco para machucadura. E criava aqueles netos com o maior carinho, sempre. Adoecia um, ela era doutora. Era a primeira que chegava junto com a gente para atender as crianças doentes. Era chá de tudo que era coisa ela fazia. Que ela era da casinha de avé do pé rachado. Carcanhar rachado, pé no chão. Ela não usava calçado. Ela não mostrava idade. Ela era uma pessoa bem conservada. Feliz, alegre sempre. Ela, quando ela faleceu, ela dizia pra gente que tinha 86 anos. Passava ano e ela sempre fazendo 86 anos. Depois que ela, quando for fazer os papéis para enterrar ela, que foram achar ela com 100 e poucos anos nos cartórios de Viamão. Eu sei que a Sinhá Maria, ela casou, já tinha uma certa idade, 38 anos. Daí ela já estava quase os seus 60 anos quando engravidou. Só que era uma menina muito doente, vivia sempre em casa, a mãe não deixava sair na rua. Quando ela ia fazer 14 anos, ela pediu um presente para a mãe. No terreiro da Casa Grande vivia as crianças brincando e ela não podia sair para a rua, porque a mãe não deixava. E ela falou para a mãe que queria uma criança daquelas que estavam na rua para ser dama de companhia dela, para brincar com ela dentro de casa, ficar com ela. E nessas crianças estava a Maria Luísa, que foi escolhida. A partir desse dia, Maria Luísa veio para dentro de casa, da Casa Grande, e ficou toda a vida com a Sinhá Maria. Aí lá pelos seus 36 anos, ela deu uma pontada, se curou, deu pneumonia de novo. Depois de 3 anos, ela deu uma pontada de novo. Só que daí ela não se levantou mais da cama. Como ela estava já nas últimas, ela pediu para as tias velhas, que chamavam, antigamente chamavam as tias velhas, que ela ia dar um presente para Maria Luísa por nunca ter abandonado ela e cuidado dela, que é o dote dessas terras, que é 142 hectares e meio. Como a Maria Luísa era dona das terras, não podia botar em nome da mulher, então teria que ser no nome do companheiro. Aí colocaram o Manuel Barbosa como sendo dono das terras. Que eu sei que os suscritos contaram que ele veio de Camaquã, passou pela Guerra do Paraguai e apareceu aí no Barro Vermelho. E eu acho que a Maria Luísa se encantou por ele e construiu uma família com ele. Aprendi tudo que eu sei vendo as minhas avós fazendo, né? Minha avó lá embaixo tinha uma baita de uma chácara, fazia o charque em casa, todos os sábados, cada dia na casa de um. Cada um tinha um instrumento. E isso também era uma coisa muito tradicional, sagrado. Terno de Reis era sagrado. Iam nas casas dos vizinhos, chamar os vizinhos. Então isso aí não tem aqui mais, acabou assim. E a Hortência contava o tempo que era, que os fugitivos fugiam lá no tempo da Casa de Pedra. A Hortência ainda ajudava eles a atravessar ainda no barco pro outro lado do rio, porque até aí nós não sabíamos que era um quilombo e agora já é o quilombo Manuel Barbosa. E a véia também, ela contava para nós também sobre os escravos que eram mortos, que matavam eles. Porque muitos não queriam trabalhar. Iam trabalhar que com fome, embaixo de pau, ou amarrado numa corrente. Então muitos não queriam, muitos foram mortos. Matavam, eles degolavam os escravos. A casa que nós tínhamos ali dela era um tijolão desse tamanho assim, ó. A gente via direitinho socado com os pés. Que eles faziam, os escravos faziam o tijolo com os pés. E atrás assim tinha um galpão grande, que era onde eram os troncos que eles amarravam os escravos. Comecei minha vida acadêmica com comunidades quilombolas. E minha primeira comunidade com a qual eu me envolvi de forma afetiva, teórica e política foi o Quilombo da Nastácia. Era o final dos anos 90, né?
E está acontecendo duas coisas no Rio Grande do Sul e no país que eram muito marcantes. Um era a adoção de ações afirmativas nas universidades públicas brasileiras. Estava se discutindo as cotas raciais. E, por outro lado, também estava se discutindo os direitos territoriais das comunidades quilombolas. E uma das coisas que sempre me incomodou em relação a trajetórias negras é justamente a ausência de trajetória. Eu acho que tanto, de forma geral, assim, mídia, literatura, a ciência em si, parece que as pessoas negras brotam do chão. Não tem ancestralidade, não tem raiz, não tem história. Isso sempre me incomodou. E eu procurei acompanhar isso. Isso virou minha monografia de graduação. Já na época do mestrado, que aí é entre 2004 e 2006, eu estou atentando direto mesmo para a luta política. Porque a comunidade estava envolvida agora, né? Já era questão de INCRA vai titular, não vai titular, o que é que precisa. Já entendeu que aquilo lá é o seu direito. Porque eu acho que as pessoas sempre souberam que era direito. Não é à toa que me disseram, né? As cercas andam na madrugada. As pessoas sabiam que estavam sendo espoliadas nos seus direitos. Mas como é que a gente faz para garantir? Sabe? Hoje, a Berenice, da forma como ela se apresenta, como uma liderança, né? Como uma mulher negra se candidata a um lugar no poder público, né? Naquela época, isso estava começando a ser gestado. Ela, não só no caso da comunidade quilombola, mas em outras comunidades. A noção de que precisavam ocupar outros espaços. Então, esse foi um momento fantástico, a gente percebeu, inclusive, como a política pública se desenvolvia no país. Como uma política pública de direitos quilombolas se desenvolve no estado mais branco do Brasil. Como é que negro diz, né? Eu quero, isso aqui é meu. Eu gostaria muito que a gente tivesse nos livros didáticos de todo o país as histórias de comunidades quilombolas de todo o país. A gente veria o quanto a gente lutou e quanto a gente desconhece sobre nós mesmos. E sem falar, obviamente, na questão da terra, né? A ideia de que quem é quilombola? Eles não são quilombolas, nunca foram coisa nenhuma. Quilombo era só o quilombo que existiu lá no século XVIII e tal. Isso aí é invenção de antropólogo, é invenção de militante. Vocês não estão vendo esses negros aqui? Só trabalhavam aqui na lavoura. Eu estou me lembrando de algumas falas, né? Tipo assim, eles são só trabalhadores. E esse é um dos nossos problemas. Encapsular os sujeitos numa única categoria, trabalhadores. Porque aí tu não reconhece eles para além da lógica do trabalho, para além da lógica da classe, que já eram expropriados, já recebiam menos, aquela coisa toda. Mas aí tu passados a reconhecer como legítimos donos de terra, já é outra coisa. O nosso racismo, ele também tem uma dose de hipocrisia. O Brasil conseguiu ser aquilo que o Kabengele Munanga, antropólogo, nego velho, referência diz, um crime perfeito. É um crime perfeito porque se conseguiu introduzir nos costumes exatamente a ideia do distanciamento. Ou seja, a miscigenação racial foi bem-vinda, a ideia da mestiçagem, mas cada um no seu lugar. E essa mestiçagem deve conduzir ao branqueamento. Nem pense em nascer preto. A gente adora um branquinho com ginga no corpo. Esse é o lance. A gente não gosta do preto, aquela coisa toda. E aí o que acontece? A gente criou uma coisa meio esquisita, que é gostar de cultura negra sem gostar do preto, sem gostar do negro. Sem o sujeito, sabe? É como se distanciasse. Eu acho super legal, super cool ir numa comunidade quilombola e tal, sabe? Estar lá, almoçar com as pessoas, fazer selfie, se fosse hoje, por exemplo, né? Eu só não sou a favor desse negócio de titular a terra para eles. Aí eu já acho um absurdo, né? Porque esse povo não trabalha, esse povo não entende a lógica do agronegócio, por exemplo. E aí há momentos que há também a questão da apropriação cultural, né, minha gente? Que é muito essa coisa de fomentar uma ideia e lucrar com essa ideia de uma estética negra. Tem um povo aí que acha que porque está lendo Lélia Gonzalez, está indo num terreiro de candomblé, virou preto. Eu estou dizendo, minha gente, hello, olha, eu posso beber toda a cerveja artesanal de marca alemã que eu quiser. Eu posso, por exemplo, ficar, sabe, ouvindo a ópera Carmina Burana, que eu gosto muito o tempo todo. Isso não faz de mim uma mulher branca. Então, hello! Ir no terreiro, beijar uma preta, um preto de vez em quando, não faz de ti um preto.
tipo uma coisa que uma vez me disseram no movimento negro em Porto Alegre, que a diferença entre ser negro aqui no Brasil e ser negro, por exemplo, nos Estados Unidos, é que lá eu levaria um tiro na cara, aqui me dão um tiro nas costas, enquanto me chamam de meu bem, minha pretinha querida. Esse tempo uma garota falar, né? Acho que é Xênia França, me corrija se não é, se eu estou enganado sobre o sobrenome dela, né? Eu sou o êxito dos meus ancestrais. O que eu desejo para as lideranças femininas quilombolas é que elas sejam o êxito dos seus e das suas ancestrais. É isso. Esse campo aqui nosso era sempre cheio de pescador e caçador aí dentro. Ela dava apoio para todo mundo, tudo gostava dela. Portanto, quando ela morreu, foi a maior tristeza do povo, a maioria se afastaram, foram embora. Ela era muito estimada pelos pescadores da Alvorada, Gravataí, Viamão, todo mundo conhecia ela. Agora não tinha respeito. Era 1h da manhã, quando tu via o carro ia entrando. Olha, botavam a rede para pegar o peixe, eles pegavam os maiores que eles queriam. O que eles não queriam, deixavam morrer na beira da água. Como hoje não tem um peixe, a gente quer um peixe para comer, hoje já não tem. Sim, o problema é que a gente tem com os lindeiros, com os catarinas que estão na rota e nós temos no meio deles, o que eles fazem? Eles, quando chega no inverno, eles têm umas comportas que ficam acima de nós. Eles abrem as comportas e vêm para a estrada, imundo a estrada. E nós fiquemos à base de 15 dias enliados, porque a gente não tem como sair. A puxada d'água, que eles puxam a água para o arroz dele, fazem parte do quilombo e não nos dão 1 centavo de benfeitoria para nós. E daí, no caso, eu passei a ser a presidente, não admiti mais que aquilo acontece. Não é bom botar respeito? Achou que tem dono? Isso não é da prefeitura? Foi um sangue derramado por isso aqui? Como é que nós vamos deixar assim? Não. É nosso direito, vamos lutar para deixar alguma coisa caminhado para os netos, para os bisnetos que vão ficar. Pelo menos alguém vai saber que aqui era um quilombo. Aqui tinha pessoa que lutava. Pessoa de fibra, pessoa com caráter. Por que eles podem ter direito em alguma coisa, sendo que quem sacrificou, quem derramou sangue, quem foi escravizado por essa terra, foi quem? Foi os quilombo, foi os negros. Então nós temos que ter o nosso direito e buscar o nosso direito, sim. E como a gente sabe que fora ela tinha mais terra, porque o falecido marido dela, o Olímpio, trocava as terras por mala de comida. Então, todos os fins de mês, ele trocava um pedaço. Só restou esse pedaço aqui, que é onde ela deixou, porque ela ainda brigou por causa desse pedaço. Foi o último pedaço que ela disse. E ela tomou-lhe uma tunda de corrente, porque ela não quis entregar o último pedaço que ainda tinha. E ela disse: aqui ninguém vai mexer. Esses pedaços é para os meus filhos, que quando eu morrer, pelo menos meus filhos têm aonde ficar. Essa nossa liderança como quilombola começou há 18 anos atrás. Que quando a gente foi descobrir, claro que a gente sabia que a Maria Luísa era dona, mas nunca a gente procurou, ninguém, os antigos não se sabiam, não falavam, né? E aí depois os netos, bisnetos, que vem vindo na outra geração, que foram procurar nos arquivos, que daí procuraram saber que isso aqui foi um quilombo. Os antigos, que ainda estavam vivos, há 18 anos atrás, que tinham, acho que 5 ou 6, que eram dos antigos, eles ficaram meio em dúvida, né? Quando começou as reuniões ali, daí começaram a falar de quilombo, daí eles ficaram meio assim. Mas aí o INCRA vinha, explicava, o Ministério Público, para eles como é que funcionava, que isso aqui é uma terra que nunca ia poder ser vendida, que é uma terra que ia passar por de geração a geração, e que nós ia ter muitos benefícios, sim. Alguns benefícios a gente até teve, mas muitos não. E aí eles foram aceitando. Só que muitos coitados morreram naquela esperança de receber o título
e faleceram e não foi feito nem o título, nem nada. Daí veio vindo e a gente continuou. Foram vindo os mais velhos, daí a gente tá aí na luta, continuando, né? Pra ver o que vai ser feito agora. E aí, como um senhor que mora lá em cima comprou 5 hectares de um filho do Manuel Barbosa, isso aí o melhor que todos os antigos contavam. Ele vendeu 5 hectares por um rancho de comida e uma junta de boi. E o que o homem fez? O homem pegou e tampou 35 hectares. Quer dizer que 35 ele roubou. E todo mundo deixaram por isso, porque antigamente eles não sabiam nem procurar um advogado, uma coisa, procurar seus direitos, aí deixaram. Aqui o que mais me indigna é o seguinte, a gente tem várias áreas aqui, ó, que se vocês caminhar um dia aqui, vocês não se acham de tanta vegetação. É maricá, Muito maricá nós temos. Tá. Aí os nossos filhos, nossos sobrinhos, que são quilombolas, que moram fora, querem vir para cá. As mães nunca venderam, eles deixaram os terrenos aí. Querem fazer casa, mas aí me dizem, vou fazer casa no meio do maricá? Não dá. Se tu pede autorização na prefeitura, nós já fomos na Fama 3 ou 4 vezes, a Fama já veio aqui. Não, nós vamos dar autorização para você limpar, é para fazer residência. Sim, pô, as pessoas querem fazer casa. Quando a gente vê, menos esperto, chega numa cruzeira na porta, ali, os guris embaixo. Eu já não tenho esse problema. Mas lá em casa, lá embaixo, lá embaixo, quando vê, tá chegando os cruzeirão na porta. Não pode derrubar um pé de maricá. Porque se a gente derrubar um pé de maricá, já com pouco já tô já em Bama, já tá aqui. A ambiental tá aqui. Fizeram ali o poço na Froei, era mato ali. Figueira enorme, tudo. Botaram tudo no chão, fizeram até surf, fizeram a cantina e fizeram o posto. Daí o que quiser, pode. A gente não pode. É muito dificultoso nós chegarmos no objetivo que a gente precisa chegar. Porque nós temos que passar por fulano, tem que passar por isso, passar por aquilo, e a gente ainda não chega lá. Embora nós temos agora, tem muitas ajudas, tem muitas pessoas que sabem, que conhecem com autoridade, como a CONAC, como a Fundação Palmares, a Emater. Então, através deles todos que têm tentado nos auxiliar naquilo que a gente necessita. E agora a gente está esperando a placa aqui dentro do quilombo, né? Porque eu acho assim que daí a gente vai ter mais respeito dentro da comunidade, mas a gente já pediu em vários lugares, não consegue, porque uns alegam que é muito caro essa placa, e outros não, e fica enrolando. Agora já fizemos um novo pedido para ver se a placa vem. Porque no início, quando eles colocaram a placa ali em cima, a primeiro nome foi riscado nas placas, foi do quilombo. Chegaram e passaram o piche preto em cima. A mulher, para estar na frente de um trabalho como assim, como eu tô, como a gente sabe que é um trabalho meio difícil, que não é fácil, nós temos que ter muita garra. Ser liderança de um quilombo sobre tudo isso que acontece no nosso redor, tem que ter muita força e muita garra. E isso aí eu creio que eu não vou perder, só quando eu me for. Continuo, porque eu botei na minha cabeça que até o meu último dia aqui na frente da associação eu vou ter que fazer muita coisa ainda. Mas isso aí não deixa dos meus sonhos. Eu tenho muito sonho para trazer para essa comunidade, então sonho de ser uma comunidade grande, de ter tudo que esses que estão dentro aí não precisam sair fora para trabalhar, que trabalhem na própria terra. Nós temos uma parceria com o Sérgio do Barco, porque assim, eles têm o barco, nós temos o quilombo. Então, através do barco, ele traz os escolares, as pessoas que querem fazer visita. Então, daí gera uma renda para o quilombo. Aí eu vendo o almoço, vendo o café. A gente tem artesanato que a gente faz, sempre tem uma pessoa aqui para ajudar nos artesanatos. A gente tem projeto até de fazer de turismo, fazer as cabaninhas para alugar, para a pessoa ficar aqui fim de semana. Se quiser ficar fim de semana, a gente tem todo esse projeto. Já temos o nosso projeto do galpão, que já foi iniciado, está ali. Aí lá no galpão nós vamos ter a cozinha, vai ter um salão enorme para poder conversar, fazer nossas reuniões. Vai ter várias coisas no nosso galpão que a gente pretende, se Deus quiser. Então esse movimento, na verdade, de parceria com o Quilombo da Anastácia, né, também se agrega a outros demais quilombos que nós temos aqui na região. E essas experiências para nós foi muito interessante,
né? Porque nós começamos dentro desse processo a fazer viagens, né, até o Quilombo da Anastácia, no domingo, com grupos, com famílias, com alunos, né, trazendo a história do Quilombo da Anastácia, né, ou levando as pessoas ao Quilombo, né? E eu sempre fico muito gratificado toda vez que eu venho para cá, porque é sempre beber um pouco da história, né, que é construída aqui dentro da região. E toda vez que eu escuto ela, o seu Francisco, né, ou alguma outra pessoa da comunidade, eu sempre saio daqui um pouco mais rico em conhecimento, né, e muito mais preparado de saber que nós estamos no caminho certo, né? Vimos aqui fazer esse processo, nos articularmos, na verdade, para estar aqui. E quando se consegue algum projeto, eu vou dizer para as comunidades, aproveitem, fazem, porque vale a pena. Você vai aprender aquilo ali, você pode passar para os outros e você vai ter uma renda para sobreviver. O mais importante é ter uma renda, porque eu acho que o quilombola tem que ter uma renda. O que eu digo para todos os descendentes de um quilombo, tanto como o nosso, como o outro de fora, que ele não desiste daquilo que é deles. Não é feio nós brigar por um território que é nosso, faz parte nossa. Então que todos venham a lutar junto, todos os quilombos, todas as pessoas que fazem parte de um quilombo, venham a lutar junto por aquele território que foi nos deixado. Porque ninguém dá nada de graça para ninguém. Se é uma terra nossa, nós herdemos, ou por que nós vamos deixar outros tomar conta, que não fazem parte de um quilombo? Eu acho que todos nós que somos descendentes do escravo, nós temos sim que lutar por aquilo que é nosso, por aquilo que ficou para nós de direito. Nós temos que pensar que nós estamos em cima de uma terra que o sangue foi derramado, o suor foi derramado, as lágrimas foram derramadas, o sofrimento, a fome, a dificuldade, as necessidades foi passado para que hoje nós podemos estar aqui e lutar por aquilo que foi deixado para nós. É isso que eu digo para todos eles, é isso aí, é lutar, perseverar, ser firme, forte por aquilo que é nosso. E vamos lutar para que nós podemos chegar lá um dia naquilo que é nosso. Eu ia fazer igual, remangar o vestido para cima, como a Farcida Anastácia fazia, e vamos que vamos.